minha câmera. Deixa eu fechar aqui para eles não correrem para o latinho. Angiospermas. Vamos tratar das angiospermas, espermas sementes, angio, sementes dentro de uma urna. Então, por exemplo, tem um fruto aqui e no interior desse fruto estão as sementes. Dentro desse grupo das angiospermas, estudaremos também as flores, né, que embelezam o mundo. E nas flores, ou seja, as flores corresponde ao aparelho reprodutor dessas angiospermas. Tanto é que são classificadas como fanerógamas, que têm um aparelho reprodutor evidente. Porém, em se tratando das angiospermas, temos que lembrar que se nas angiospermas aparecem as flores e também os frutos, estamos finalizando aqui, né, o estudo comparativo dentro de uma visão evolutiva dos vegetais. Porque quando nós falamos das algas, as algas ocupam o meio aquático. Mas, mesmo sendo as algas, também já apresentavam o que? Um embrião. Porém, a partir das algas, né, que os seres podemos ter algas unicelulares e multicelulares. Depois nós estudamos quem? As briófitas, que eram talófitas, não apresentavam raiz, caule e folha e, inclusive, esses vegetais eram criptógamas, não dispunham de um aparelho reprodutor evidente, ficava escondido. O anterídeo e o arquegônio. A partir de pteridófita surge os vasos condutores e uma raiz caule-folha. Então as plantas começam a ser o que? As cormófitas. Com raiz caule-folha, cormófitas, mas com os vasos condutores, traqueófitas. É óbvio que o embrião surgiu aqui, olha, nas algas, certo? Bem, e por ter vasos condutores, subentende-se então que são plantas que apresentam um porte avantajado comparando as briófitas. Nas gimnospermas, nós vimos que surge o que? A semente, mas são plantas cormófitas, são plantas fanerógamas, né? E não tem flor, mas tem o cone ou estróbilo, que é o seu aparelhinho reprodutor evidente. E depois da gimnosperma, nós estamos estudando agora quem? As angiospermas, que são as plantas mais completas. Cormófitas, elas também são fanerógamas, são espermáfitas e apresentam as flores, são as fanerógamas. Então, vimos aqui neste cladograma uma visão evolutiva dos vegetais. Bem, então criptógamas corresponde às plantas que não têm o aparelhinho reprodutor evidente, briófitas e as pteridófitas. Como exemplo de as briófitas são os musgos, as hepáticas, os antóceros e são todos avasculares. Já as pteridófitas são vasculares, exemplo samambaia, avenca, chifre de veado, renda portuguesa. E nestes vegetais nós não vamos encontrar as sementes. As fanerógamas são as plantas que vão apresentar um aparelho reprodutor evidente, que seria a flor nas angiospermas e os cones nas gimnospermas. Mas as gimnospermas, ela não tem fruto. E quando nós comemos o pinhão é o que? A sua semente. Já as angiospermas são plantas completas, com sementes, com flores e com os frutos. Então, toda planta que venha a produzir fruto é classificado como uma angiosperma. Bem, de modo geral, então, caracterizando agora de modo geral as nossas angiospermas, são todas cormófitas, traqueófitas, fanerógamas com flores muito coloridas, né? Vários tipos de pigmentos, espermatófitas, que são as plantas com sementes,
E nós vamos observar que quando essas plantas se reproduzem, elas vão ter ali no caso uma dupla fecundação. São plantas em que o grão de pólen vai formar também o tubo polínico para viabilizar de fato a fecundação. E a partir do momento em que a flor foi fecundada, que o ovário sofre um desenvolvimento, então vai formar o fruto, característica das angiospermas. Então, como partes de uma angiospermas, nós temos as raízes, o caule, nós temos as folhas, a flor e também os frutos. Mas ao estudar a flor, nós temos que pensar que ela apresenta as seguintes estruturas. O pedícelo, ou seja, o pedúnculo, que é o cabinho da flor. E bem aqui nessa extremidade do pedúnculo, nós temos o receptáculo floral. Esse receptáculo é onde estarão inseridas as sépalas e as pétalas, bem como os aparelhos reprodutores dos vegetais. Bem, essa parte, essas folhinhas verdes aqui, são as sépalas. E o conjunto de sépalas recebe o nome de cálice. Essas partes coloridas, as pétalas, o conjunto recebe o nome de sépalas, de corola. E nós temos aqui os estames. O estame é o aparelhinho reprodutor masculino, já o pistilo é o aparelhinho reprodutor feminino. Como vocês podem observar, numa mesma flor, o aparelho reprodutor masculino, os estames, e os pistilos numa mesma flor. Então, esta flor, ela é hermafrodita. Quando nós observamos aqui o pistilo, esse pistilo, ele lembra um vaso, então ele é formado por essa abertura que é o estigma, esse pescocinho aqui, olha, que é o estilete, e essa parte dilatada que corresponde ao ovário. Dentro do ovário, nós vamos encontrar a oosfera, que vai ser fecundada pelo primeiro núcleo do grão de pólen. E, então, nesse caso, um pistilo, ele tem 3 partes, estigma, estilete e ovário. E o estame, ele é formado pela antera, onde está alojado, né, onde estão todos os grãos de pólen. E temos aqui também o filete, que é essa haste, que na extremidade está a antera. Bem, então, o conjunto de pistilo, que é o aparelhinho reprodutor feminino, recebe o nome de gineceu. O conjunto de estames recebe o nome de androceu, que é o aparelhinho reprodutor masculino. Bem, então temos aqui novamente a flor, que mostra separadamente o estame, e esse estame, ele é formado pelo filete e pela antera. Nesta flor aqui ao lado podemos ver vários estames, por isso que o conjunto de estames numa flor recebe o nome de androceu. E numa flor nós temos o pistilo. As partes do pistilo, essa abertura superior é o estigma, o estilete, e aqui está o ovário, e dentro do ovário a oosfera. Como podemos observar nessa flor, vários estames, e aqui tem um pistilo, mas os estames, o pistilo, as pétalas e as sépalas estão todas inseridas neste receptáculo, né, que eu chamo então estas estruturas de verticílios florais. É interessante como se forma um pistilo. Uma folha, chamada de carpelo, ela tem em suas extremidades estas vesículas. Percebe aqui essas vesículas? E essa folha, então, ela se invagina, ela dobra. Percebe que dobrou, mas as bolsas estão aqui. E estas bolsas têm células reprodutoras, são as células que darão origem à oosfera. Então é interessante que esta folha, ao se dobrar, conforme nós podemos observar aqui, esta extremidade aqui dará origem ao estigma.
Essa parte mediana da folha desse carpelo dará origem ao estilete e essa parte final dará origem ao ovário. Olha, ao ovário. E todas estas vesículas contendo no seu interior as células mães que vão sofrer a meiose, que vão formar a oosfera, ficarão dentro do ovário, dividido, portanto, em locos nessas angiospermas. Então, temos aqui uma evolução do carpelo, mostrando como se dá a formação desse pistilo. Então, podemos falar, então, nesse momento, sobre as etapas da reprodução. Como foi falado, nós temos o estame, e na extremidade do estame a antera, onde ficará alojados os grãos de pólen. Nós temos aqui o pistilo e dentro desse pistilo ficará alojado quem? A oosfera. Então é interessante que através da formação dos grãos de pólen, este grão de pólen depois deverá ser transportado até a abertura desse pistilo, que é o estigma, e um dos seus núcleos sofrerá uma elongação, formando assim o tubo polínico para fecundar o óvulo, ou seja, a oosfera no interior deste ovário. Lembrando que o conjunto de estames é o androceu e o conjunto de pistilo é o gineceu. Bem, voltando aqui a falar sobre a formação do grão de pólen, nós temos que lembrar que uma célula-mãe, chamada de microsporócito, ela sofre uma meiose e ela vai originar 4 células, que são as tétrades. Cada célula, que é chamada de micrósporo, tem um núcleo no seu interior. Então, agora aqui eu tenho 4 micrósporos, resultante desta meiose, cada um com um núcleo. Porém, esse um núcleo de cada micrósporo, ele sofre uma mitose, formando assim 2 núcleos. Um deles se encarregará da formação do tubo polínico e o outro núcleo sofrerá uma mitose, ficando com 2 núcleos, o primeiro e o segundo núcleo. Lembrando que a formação, portanto, aqui é igual lá da formação do grão de pólen das gimnospermas, certo? Porém, esse grão de pólen é o gametófito masculino, certo, gente? Ele ainda não está com o tubo polínico, então ele é o gametófito masculino jovem. E lembrando que esse grão de pólen, ele tem a membrana aentina e a exina. Essa exina é que vai formar aquelas abas que dará origem, vamos dizer assim, as abas que facilitará a dispersão do grão de pólen. E todos esses grãos de pólen formados ficarão no interior da antera. E quando maduros, prontos para fecundar, a antera se desidrata ou ela tem uma fenda longitudinal, uma abertura na extremidade e fará a eliminação desses grãos de pólen. Bem, já para a formação da oosfera, vai acontecer algo diferente também, tá? Então, lá dentro do ovário, a célula de megasporócito é uma célula 2N, certo? Esta célula, ela vai sofrer, lembrando que esta célula, ela sofre uma meiose, formam 4 células. Cada célula, após a meiose, resultará em 4 células, que são 4 megásporos, 3 degeneram, 1 permanece, que é o megásporo funcional. Então, isso aqui é uma célula N, megásporo funcional. Esse megásporo funcional sofrerá 3 sucessivas mitoses. A primeira mitose, uma célula N, forma 2 células N. A segunda mitose, 2 células N, cada uma formará 2, então resultará em 4 células N. A terceira mitose,
Cada célula desta sofrendo novamente uma mitose, esta origina duas, esta mais duas, esta duas e esta duas, resultando 8 núcleos haploides no final da mitose. Bem, então, dentro desse saco aqui, eu tenho 8 núcleos haploides agora. O que vai acontecer com esses núcleos haploides? Eles sofrerão uma distribuição, percebe aqui? Uma distribuição dentro desse saco embrionário. Então, aqui eu tenho a primina, eu tenho a secundina e aqui o saco embrionário. 3 desses núcleos ficarão aqui, 2 núcleos no meio, um núcleo bem aqui no meio, no centro, e 2 nas laterais. Nesta outra imagem aqui, eu posso observar o ovário, aqui o megásporo funcional, o núcleo, que sofreu 3 sucessivas mitoses, né? Na verdade, esta célula de megasporócito, ele vai sofrer uma meiose, fica 4, degenera 3, resulta 1. Essa célula resultante sofreu 3 sucessivas mitoses e os núcleos se organizaram dentro do saco embrionário dessa maneira. 3 antípodas, são todos núcleos haploides, 2 núcleos isolados, ou chamados esses núcleos polares. Aqui eu tenho 2 das laterais, 2 sinérgides e aqui bem no centro a oosfera. Essa abertura do saco embrionário é a micrópila e aqui as paredes é a membrana primina e a secundina. Como nós podemos observar aqui, ocorreu uma distribuição desses núcleos haploides na formação desse saco embrionário. Bem, então, para visualizar melhor, aqui está a abertura do saco embrionário, aqui a membrana, a primina, a secundina, aqui eu tenho 2 sinérgides, a oosfera, os núcleos isolados e 3 antípodas. Como podem ver, são todos núcleos haploides e eu tenho 8 núcleos dentro desse saco. Aqui é o grão de pólen, a intina, a intina e essa exina, que sofreu aqui a expansão, formou as abas. Dentro desse grão de pólen temos o núcleo, 2 núcleos, um dará origem ao tubo polínico e o outro núcleo, que será o germinativo, sofrerá uma mitose, formando o primeiro e o segundo núcleo, que depois descerá pelo tubo polínico para fecundar a oosfera. Bem, nas angiospermas, a polinização ela é bem diversificada. Nas gimnospermas, a polinização, o transporte do pólen, só podia ser através do vento. Já numa angiosperma pode ser através da água, fala-se em hidrofilia, através de pássaros, ornitofilia, através de morcegos, quiropterofilia, o homem passando a mão numa flor e passando a mão na outra, no estigma, deixando ali o grão de pólen usando sua mão. Darwin fez muito isso, né? Também Gregory Mendel. Isso é uma antropofilia. Já quando é inseto que faz o transporte do pólen de uma flor para outra, porque os pólens ficam aderidos nas suas patas ou nos seus abdômenes, isso é chamado de entomofilia. Então, a polinização é o transporte do grão de pólen do lugar que foi produzido para onde ele vai fazer a fecundação. E lembrando que numa fecundação, eu posso dizer que se o grão de pólen da flor fecundou sua própria oosfera, então é uma autopolinização. Mas se os grãos de pólen desta flor foi portado para esta e destas para esta, então ocorreu uma polinização cruzada, né? E aqui está dependendo de insetos, então entomofilia, ok? Voltando então a falar da nossa reprodução, nós temos aqui a flor e dentro da flor aqui está o seu ovário, aqui dentro do seu receptáculo, né? Quer dizer, o ovário dentro do receptáculo e a oosfera dentro do ovário, que é o megasporócito, certo? Esta célula de megasporócito sofreu a meiose, formou 4 megásporos. Desses 4, 3 degeneram, sobra 1.
Esse 1, ele vai, que é uma célula haploide, vai sofrer várias, 3 sucessivas divisões mitóticas, formando 8 núcleos haploides. Esses núcleos se distribuem, 3 antípodas, 2 núcleos isolados, 2 sinérgides e uma osfera, certo? Bem, esse grão de pólen, quando ele chega aqui no estigma, nesta abertura do estigma, ele fica aderido. Então, aquele primeiro núcleo, gerador do tubo, vai sofrer uma elongação, vai originar o tubo polínico, percebe? Vem até aqui a micrópila. Mas lá dentro desse saco nós já temos os 8 núcleos haploides. As antípodas, 2 núcleos isolados, que são haploides cada um, 2 sinérgides, aqui as laterais, e essa do centro é a oosfera. Quando esse grão de pólen forma o tubo polínico, imediatamente o núcleo que ficou aqui em cima, que era o núcleo germinativo, ele sofre uma mitose, ficando 2 núcleos, o primeiro e o segundo. E eles começam a descer por esse tubo polínico. Óbvio que a evolução desse tubo polínico e a descida desses núcleos se dá atraído por hormônios que são expelidos pela oosfera, tá? Então, há essa movimentação desse núcleo atraído por uma substância química. O que vai acontecer é que esse primeiro núcleo, ele vai se fundir com a oosfera, formando assim o zigoto. Já o segundo núcleo, ele vai se fundir aos núcleos isolados, percebe aqui 3 núcleos? Vai formar uma célula triploide. O primeiro núcleo se fundiu à oosfera, vai formar uma célula 2N, o zigoto. O segundo núcleo se funde aos núcleos isolados, vai formar uma célula triploide, que dará origem ao endosperma. Mas, Márcia, o que vai acontecer com as antípodas e com as sinérgides? Elas serão degeneradas, beleza, gente? Fundindo todas essas informações, então aqui eu tenho o micrósporos, que sofreu meiose, que deu origem às tétrades. Cada tétrade tinha um núcleo, o núcleo sofreu uma mitose. Ficaram então 2 núcleos que originaram o grão de pólen com uma célula, ou seja, um núcleo que daria origem ao tubo polínico e o outro núcleo que iria ser o núcleo generativo ou núcleo gamético. Portanto, eu tenho aqui um grão de pólen. Para formar lá os núcleos dentro do saco embrionário, o megásporo, ele sofreu uma meiose. Ficaram 4 megásporos, 3 das células degeneram, fica apenas uma célula, que é o megásporo funcional. E essa célula, ela é haploide, então ela vai sofrer 3 sucessivas divisões mitóticas, ficando com 8 núcleos. Esses núcleos, eles sofrerão uma distribuição, ficando 3 antípodas, não é? Ficando 2 núcleos isolados e 2 sinérgides e a oosfera, que fica bem aqui na abertura da micrópila. Quando esse grão de pólen ele é trazido, seja pela água, seja pelos pássaros, seja pelos insetos, ele vai ficar aderido e o núcleo que gera o tubo polínico começar a sofrer essa elongação, forma o tubo polínico para viabilizar a fecundação. Logo, o núcleo generativo, o núcleo gamético, sofre uma mitose e ele desce o primeiro núcleo e o segundo núcleo. Como foi dito, o primeiro núcleo fecunda a oosfera, formando o zigotinho, e o segundo núcleo se junta aos núcleos isolados, formando assim o endosperma que é triploide. Vejamos então, o zigoto ele é 2N. Quando o segundo núcleo se junta aos núcleos isolados, forma o endosperma, que é triploide. O que é o endosperma? É a reserva nutritiva desse embriãozinho. Logo, as células antípodas e as sinérgides sendo degeneradas, a primina e a secundina,
envolve o endosperma que contém o embrião no seu interior, portanto, formou-se uma semente. E esta semente vai ficar onde? No interior de um fruto, porque o próprio ovário aqui, depois que a flor é fecundada, se desenvolverá no fruto. Mas quando, por exemplo, o fruto que tem a semente no seu interior, esse fruto cai, a parte do fruto é absorvida a partir da decomposição pelo solo e a semente começa a germinar, dando origem a uma nova planta, a um novo esporófito. E aí reinicia-se o ciclo. Bem, pessoal, aqui novamente é o mesmo ciclo que eu expliquei anteriormente, tá? Eu coloquei essas mesmas imagens para vocês estarem revendo o ciclo, tentando, né, entender, olha, aqui é a formação do grão de pólen, aqui a formação do saco embrionário, aqui o grão de pólen já aderiu ao estigma, formou aqui o tubo polínico que desceu pelo estilete até a micrópila, viabilizando o encontro do primeiro núcleo com a oosfera e do segundo núcleo com os núcleos isolados, portanto aconteceu aqui dupla fecundação, isso é característica de angiosperma, até que originou a semente no interior desse fruto. Por quê? Porque a semente tem uma casca, a casca foi formada pela primina e pela secundina. Essa primina e secundina deu origem ao tegumento, a casca da semente, e essa semente ficará no interior de um fruto. Quando a semente cai, ela vai germinar, certo? E então nós podemos observar que sempre que a semente cai num ambiente propício, úmido, ela sai do seu estado de dormência porque ganha umidade, tem a presença do oxigênio, tem a presença de luz, e aí começa essas células embrionárias entrar em divisão e dará origem a uma plântula que evoluirá para uma planta, certo? Agora, o que chama atenção é que quando a oosfera é fecundada, ela forma o zigoto. O zigoto. E os núcleos isolados, se fundindo ao segundo núcleo, forma o endosperma. E a semente fica dentro do ovário, mas quando a flor é fecundada, o ovário se desenvolve, formando o quê? Um fruto. Um fruto. E sobre o fruto nós vamos falar nas próximas aulas sobre os frutos verdadeiros, os frutos falsos, os partenocárpicos. No momento eu quero que vocês lembrem apenas que o ovário, ao se desenvolver, formará o fruto. A oosfera, ao ser fecundada pelo primeiro núcleo, dará origem ao embrião. Os núcleos isolados, ao se fundirem com o segundo núcleo, forma o endosperma, e o endosperma é triploide. O zigoto de uma angiosperma é diploide, o endosperma é triploide e o ovário, se desenvolvendo, formará o fruto. Muito bem, então aqui eu tenho o exemplo de um fruto, olha, a semente no interior deste fruto. A camada mais externa do fruto é o epicarpo. A parte comestível é o mesocarpo e envolvendo aqui as sementes o endocarpo. Óbvio que esse fruto foi uma evolução do ovário, certo? Bem, e as plantas, como as angiospermas, elas se dividem em duas grandes classes. Está dividida, né? Ou formada por duas grandes classes. As monocotiledôneas e as eudicotiledôneas ou dicotiledôneas. Dá para diferenciar uma monocotiledônea de uma dicotiledônea? Dá. Pelos cotilédones. Sim, podemos também observar pelas folhas, pelo número de pétalas, pela distribuição dos vasos condutores, pelas suas raízes, se apresenta ou não um crescimento secundário. Então, nós podemos observar que numa planta, por exemplo, monocotiledônea, nós temos aqui a semente, né? Olha, então ela tem um cotilédone. Já uma dicotiledônea, ela vai apresentar o quê? Os dois cotilédones.
Cotilédones. A folha de uma monocotiledônia, as nervuras são todas paralelas à central. As nervuras seriam o quê? Os seus feixes de vasos condutores. Já numa dicotiledônia, os feixes condutores estão dispostos como as ramificações de uma pena. Dá para observar aqui, ó, as ramificações, né? Parece uma pena. Já o caule de uma monocotiledônia, ele é reto, igual de uma palmeira. Ele não tem galhos, certo? Ele não tem galhos para você subir, por exemplo, numa árvore, você vai escalando, botando o pé num galho, em outro. Isso é característico de plantas eudicotiledôneas, em que o caule, ele apresenta ramos. Se eu considerar uma raiz de uma monocotiledônia, as raízes, elas são do tipo cabeleira ou fasciculada, muito utilizada para evitar as erosões. Enquanto que uma raiz de uma dicotiledônia, ela tem um eixo central mais desenvolvido e temos ao lado dessa a raiz que é axial ou pivotante, as raízes adventícias ou as laterais. Porém, podemos observar que uma planta do tipo monocotiledônia apresenta os vasos condutores assim aleatórios, tanto xilema como floema, tudo desorganizado. Porém, se eu falo de uma dicotiledônia, ela tem floemas internamente, os xilemas internamente e o floema externamente. Olha, floema, xilema, floema, xilema, floema, xilema. Floema, o xilema internamente, xilemas externamente, beleza? E se eu considero as flores de uma monocotiledônia, sempre na flor eu vou encontrar 3 pétalas, 3 sépalas, 3 estames. São trímeras, ou seja, é tudo em número de 3 ou múltiplos de 3. Já se eu observo uma flor de dicotiledônia, ela vai ter 4 ou 5 sépalas, 4 ou 5 pétalas, 4 ou 5 estames, 4 ou 5 locos dentro do ovário, ou múltiplos de 4 ou múltiplos de 5. Então, às vezes, quando eu quero saber se a planta que eu tenho é uma monocotiledônia ou uma dicotiledônia, eu posso observar a semente e ver se ela tem um cotilédon ou se ela tem 2. Eu posso observar a folha, a nervura, se são paralelas ou se elas são assim ramificadas, certo? Posso também observar se o caule dela ele é do tipo estipe, que não tem galhos, ou do tipo tronco, que tem galhos. Se tiver galho é uma dicotiledônia. As raízes, como as das gramas cabeleiras, ou eu tenho uma raiz principal maior e as axiais ou adventícias ou secundária nas laterais. Agora, os vasos condutores, eu teria que estar fazendo ali o quê? O corte, né? No qual eu observo a presença de vasos condutores dispostos aleatórios, tudo misturado, xilema, floema, xilema, floema, xilema, floema. Já numa planta dicotiledônia, eu tenho xilema internamente, floema externamente, xilema, floema, xilema voltado para a parte interna, floema voltado para a parte externa. E numa flor eu vou ver se ela tem 3 sépalas, 3 pétalas, é óbvio que é uma monocotiledônia, ou seus múltiplos. 4 ou 5, ou múltiplos de 4 ou 5, é uma dicotiledônia. E observando, portanto, um diagrama floral, eu represento a flor de fora para dentro. Então eu represento o número de sépalas, que é o cálice, ó, 1, 2, 3, 4, 5, então eu estou falando de uma dicotiledônia. Vamos ver as pétalas, que o conjunto é a corola. 1, 2, 3, 4, 5. 4 ou 5 são dicotiledôneas. Se eu tenho 5 aqui, então é uma flor de dicotiledônia. O número de estames. 1, 2, 3, 4, 5. E os locos, né, as divisões dentro do ovário, do pistilo lá, né? Lá é o ovário, dividido em partes, onde ficam no seu interior as sementes. Então, ele vai ter 4 ou 5. Isso é legal porque quando a gente corta um tomate, ou no caso, a goiaba, a gente vê que ela está dividida, tem os locos com aquele monte de sementes dentro. Cada parte daquela que a gente vê as sementes é um locus,
tá? Então se você cortar uma goiaba ou um tomate, você pode contar que tem 4 ou 5 locos, cavidades, ou os seus múltiplos, beleza, gente? Bom, pessoal, nós falamos aqui sobre as angiospermas, né? E vamos nos preparando agora para estudar a parte da fisiologia dos vegetais, porque nós estudamos até aqui o que? Nós estudamos os grupos, a reprodução desses vegetais. E nos nossos próximos encontros em relação à botânica, certamente será a fisiologia, ok? Obrigada.